Meus irmãos, hoje, dia 11 de julho, nós vamos falar a respeito da busca da perfeição. O ser humano vive aqui nesse mundo, aonde o que é perfeito, mas dura um tempo, é a criação divina, que são as coisas da natureza, as vidas e os animais. Mas, mesmo assim, é tudo transitório. É perfeito num momento, no outro momento já vai tendo problemas e vai perdendo a perfeição. Então, o que acontece? Nós, queremos nos salvar, queremos habitar junto com Deus, mas não somos perfeitos. Aí Jesus vem e fala: sedes perfeito como o vosso Pai é. Mas como assim a gente vai conseguir ser perfeito, Afinal, o que é a perfeição para nós aqui nesse mundo? Como chegaremos até a perfeição? Pois bem, a perfeição ela é refletida na exatidão. Aquilo que está dentro da exatidão, ele é perfeito. O problema todo, das coisas materiais é que não vai conseguir se manter por muito tempo perfeito por causa do desgaste natural da matéria. A matéria, para existir, está em atividade e com isso tem um desgaste natural e ela perde a exatidão. Mas, para buscar a perfeição, nós temos que buscar a exatidão. Quanto mais exato, mais perfeito, ou perto da perfeição, nós estaremos, E para que a gente possa, então, ser perfeito, nós temos que buscar essa exatidão. Em verdade, ninguém aqui nesse mundo vai conseguir chegar à perfeição. Nós temos que tentar, é uma busca, para que Deus olhe para nós e veja que nós queremos fazer o que é certo. Porque se você busca a exatidão, você busca o que é certo. Você se afasta do que é errado. O errado é inexato. Então, para que a gente possa tentar fazer, o perfeito, tudo perfeito, nós temos que primeiro ter a ideia de fazer bem feito, dentro da sua condição, da sua possibilidade, Cada pessoa tem que tentar fazer bem feito. É assim. Se você não sabe como é, existem hoje, sistemas de informação ao acesso de todos para que você descubra como é que se faz para fazer bem feito. Mas então, o que é que impede as pessoas de fazer bem feito? Por que o ser humano pena tanto? E uma das coisas é por não fazer bem feito. E não só as coisas materiais. Não faz bem feito também as suas relações interpessoais, tanto na família, como na sociedade, no trabalho, nas escolas, no trânsito, nos ambientes que frequenta. Então, a pessoa, ela
não faz, às vezes, a coisa bem feita, porque, primeiro, a pessoa, para fazer algo bem feito, ela tem que ter boa vontade. O principal, né? A pessoa tem que ter boa vontade. Mas nós temos um problema que realmente atua contra nós, que nos impede de fazer sempre bem feito, que é a natureza humana. A natureza humana é diferente em cada um e ela tem coisas boas, tem virtudes, tem muita capacidade que o ser humano deu, que o Deus deu ao ser humano, muita capacidade. Para que nós, através dessas capacidades e virtudes, possamos vencer o nosso lado animal. Para que a gente supere, seja superior a esses instintos que nos prendem a muitas coisas. Então, nós temos que superar essa natureza, porque a natureza humana, ela distorce a verdade. E uma das primeiras coisas, né, porque tem pessoas que têm uma natureza com muito mais maldade. Tem as virtudes e qualidades, mas tem mais maldade. Não é igual. Tem pessoas que têm menos, umas têm médio, e outras têm muita maldade. Então, para que a pessoa, né, e essa maldade, essa natureza, dependendo do grau, ela distorce a verdade. A pessoa não é neutra, porque para a gente poder realmente ver as coisas como elas são, nós deveríamos ter neutralidade, nem uma tendência para cá, nem uma tendência para lá, olhar realmente neutro. Se tu carregar de sentimento, de intenções, já perdeu a neutralidade. Já não está vendo exatamente como é, está vendo pelo filtro que você quer ver. Então, a pessoa, para superar essa natureza, ela tem que ter boa vontade no que ela vai fazer, né? Fazer o seu verdadeiro papel. Nós podemos pegar como exemplo, primeiro, uma família. Dentro de uma família tem as tarefas, tem a casa que precisa ficar arrumada, senão as coisas não dão certo para o funcionamento. Precisa ter uma organização, precisa ter uma limpeza, porque senão fica anti-higiênico, a pessoa tem fungos, bactérias, vírus, vai ter doenças, né, de pele, isso aqui é muito comum, aonde não tem higiene. Então, para isso, tem que ser feito, né, na limpeza da casa, dos objetos, lavá-los, secá-los, das roupas. E aí, então, tem as pessoas que usam as coisas e sujam, mas não querem limpá-las, não querem ajudar. Então é muito comum recair sobre um que tem mais boa vontade, o entendimento, e vai lá e faz. E aí quando pede, não, é a vez do fulano, não é a minha vez. Então aí você já vê como é que as pessoas encaram o fazer. Não querem nem fazer, aí imaginem fazer bem feito. Então, com essa questão da preguiça, da falta de boa vontade, as pessoas se afastam da perfeição, se afastam de Deus. E, por exemplo, num trabalho, num restaurante que tenha 30 funcionários, né? Cada um tem o seu papel, né? Um atende lá no balcão, outro pesa a comida, outro serve as bebidas, outro recolhe,
enfim. Aí o que acontece? Muitas vezes o cara vai lá, não porque ele quer trabalhar e muito menos servir alguém, é porque ele está precisando do dinheirinho para pagar suas contas. E aí ele está lá com uma má vontade que só ele sabe, sorrindo, faz de conta. E aí tem o outro que está mais afim de fazer, tem mais boa vontade e trabalha certo. E aí recai sobre aquele. E assim, então, as pessoas vão fazendo muito mais por obrigação. Muitos não querem estar ali onde estão no seu trabalho. Queriam estar curtindo a vida. E a pessoa pode não estar interessada no que ela está fazendo. O interesse dela é outro. Ela nem tem interesse em fazer. Tem interesse só em curtir o que está feito. Porque ela só vai ter o que curtir se alguém fizer. Aqui nesse mundo, as coisas não estão prontas, nós temos que fazê-las. E Deus deixou assim de propósito para a gente usar a nossa inteligência, as nossas capacidades de transformação. E por isso o perigo da IA, que vai nos emburrecer, deixar da gente resolver as coisas com a nossa capacidade de inteligência e entregar para uma máquina que não tem o entendimento das necessidades reais de um ser humano. Então temos que usar e não ser usado pelas coisas, né? E então existe ainda por cima a questão dos sentimentos, que a pessoa está no lugar e ela começa a implicar com o fulano, às vezes até o jeito que ele caminha, o jeito que ele fala, o jeito que ele se expressa, que ele se coça, tudo a pessoa está implicando, está contra o sujeito. Ou às vezes ela implica contra o dono da empresa, né? E está trabalhando de má vontade, falando mal do patrão e falando mal dos colegas, né? Mal contra a equipe. E que para funcionar, nós sabemos que as equipes precisam estar integradas e serem realmente uma equipe para que tudo funcione. Quando a equipe está apartada, individualizada, não está interligada, ela perde, cai. Então, a boa vontade de querer fazer, o interesse de fazer bem feito. E a pessoa tem que fazer, né, as coisas com honestidade, com compromisso, com responsabilidade e entender dar o valor real. Se você está lá trabalhando no restaurante, vai ter que evitar o desperdício de comida, o excesso. Cuidar, fazer o que é necessário, sem o desperdício. E assim qualquer coisa, isso é a consciência. Ah, não é meu dono que se lasque. Pois bem, volta para você. As intenções têm a lei do retorno, tudo que tu fizer volta para você. E você se afasta da perfeição, e se afastando da perfeição, desagrada a Deus. Você não vai estar perto de Deus, se afasta de Deus. Se afastando da perfeição, se afasta de Deus. É a coisa mais natural que acontece. Então, a pessoa ainda tem esses sentimentos, as raivas, né? Se sente injustiçada, enfim, né? Tem tudo. Mas e daí como é que a gente faz para vencer a natureza humana? Vencer essa distorção que nós temos. Primeiro, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a luz. Tem que realmente, para tirar a distorção,
se aproximar da luz, da verdadeira luz, daquela que nos criou e que tem o poder. Aí, se aproxime da luz e daí você vai entender que tem que obedecer. Obedecer às hierarquias funcionais, tanto aqui na Terra como as do céu. A hierarquia do teu chefe no trabalho, né? Respeite ele. Aceite o papel de cada um e ajude a desempenhar o papel. Porque as pessoas não aceitam as hierarquias, não querem obedecer à hierarquia porque não concordam com ela. E não podem mudá-las. Então, para que funcione e dê certo, para que você consiga chegar no amor, porque se você tiver o verdadeiro amor, você para de ter raiva, de ter mágoas. Que se você tiver o verdadeiro amor, você vai perdoar. E se você tiver o verdadeiro amor, você vai se unir às pessoas, não se separar delas por opiniões. E se você tiver o verdadeiro amor, você terá a verdade. Será uma pessoa verdadeira, honesta e transparente, que vai te ajudar a se aproximar da perfeição. E se você tiver a verdade, você terá a justiça. Não existe justiça sem amor e sem verdade, ali está a balança, equilibrando. Então, essa questão, para buscar as luzes do amor, da verdade, da justiça, são luzes que nos guiam, são as luzes de Jesus, é a prática diária do amor, da verdade, da transparência, da honestidade e da justiça divina. A justiça é divina. A justiça nossa aqui na Terra não tem a exatidão de Deus, muito longe. Então, a justiça é divina. E para que a gente possa vencer essa natureza humana, precisamos perseverar, ser resilientes, buscar a compreensão através das instruções da luz. Busque na luz, busque no Pai, pergunte para a luz a compreensão. É ela quem tem a sabedoria e o poder para nos orientar. Então podemos fazer melhor do que fazemos. E a mostra disso é que materialmente, dentro das exigências de grandes empresas, a gente tem coisas muito boas que são produzidas para o nosso uso. Mas, do ponto de vista humano, das relações interpessoais, da satisfação, da alegria, da paz, da segurança, estamos perdidos. Está tudo longe da perfeição e da exatidão. Amém. Amém.